boa tarde a todos. Sejam bem-vindos, né, encarnados e desencarnados que estão aqui presentes. Que essa seja uma tarde de luz para a gente. Hoje a mesa está composta por mim, Graça, pelo palestrante, né, que é José Edilson, trabalhador da casa, e também trabalhador tanto do SELEC como de um braço do SELEC, né, que é o lar de Francisco, né, que é o lar transitório Francisco de Assis, que está fazendo agora, dia 12, o primeiro aninho, né, o aniversário do primeiro aninho. É um lar que está sendo construído para o trabalho principalmente com as crianças em Camaragibe, né? Então, é um empreendimento que precisa de muita ajuda, né? O SELEC, além de todos os trabalhos que continua, também está abraçando essa causa, né? E, no caso, Edilson uma pedra assim, fundamental para essa empreitada. Precisamos da ajuda de todos. Teremos a prece inicial feita por Evandro, também trabalhador da casa, e a prece final por Ademir, também nosso trabalhador. Bem, foi pedido, antes de iniciar, que os agradecimentos aos trabalhadores que vieram ontem ao pedágio, né? No caso, o Cordeiro pediu que a gente fizesse esse parênteses, porque com o trabalho feito ontem, foi possível hoje a viagem para a Vicência, né? Para vocês verem a importância dessa ajuda, né? de pessoas que ontem saíram para fazer o pedágio. Então, e agradecer também a todos que hoje foram para a Vicência fazer a viagem. Então, no caso hoje a temática é conduta espírita perante o corpo, né? No caso é baseado no livro de André Luiz, né, psicografado por nosso querido Chico Xavier. Então, vamos dar início. Evaldo Vieira. São os dois que trabalham na série André Luiz. Esse livro é Evaldo Vieira. Perdoem, aqui é porque a informação veio diferente. Vamos dar início fazendo a prece inicial. Vamos fechar os nossos olhos e acerenar os nossos corações. Mestre Jesus, querido amigo de todas as horas, queremos te agradecer por essa grande oportunidade de trabalho realizado nesta manhã em Vicência, com a presença dos amigos espirituais, da espiritualidade amiga, e pela oportunidade de realizar essa tarefa nessa tarde, com os amigos espirituais da casa de Fabiano de Cristo. Que essa paz e que essa luz se faça presente durante toda a reunião. Assim seja. Bem, vamos dar continuidade agora com o nosso querido. Boa tarde a todos e a todas. Tem alguém aqui pela primeira vez? Não, né? São todos... você? Muito bem. Seja bem-vindo à nossa casa. Essa aqui é uma casa de oração e trabalho. Como foi falado aqui, o mentor espiritual da nossa casa é Fabiano de Cristo, e nós somos os trabalhadores materiais da casa. Tá certo? Fabiano de Cristo é que dirige essa casa espiritualmente, e nós somos os trabalhadores que fazemos a nossa parte, né? Como Graça já falou, nós temos o lar transitório Francisco de Assis, que agora no dia 12, que é o dia das crianças, né? Dia maravilhoso para a gente comemorar. Há um ano atrás a gente fez a inauguração, e agora a gente vai comemorar um ano de trabalho. Um ano de trabalho com a casa erguida, porque a gente já trabalha lá nessa comunidade há 9 anos. Tem uma comunidade carente lá em Camaragibe, chama Bondade de Deus, o nome da comunidade, fica em Santana, lá em Camaragibe, e está fazendo 9 anos, justamente também no dia 12, que o primeiro trabalho que a gente fez lá foi com as crianças. Então, algumas pessoas que moram lá sobrevivem do lixão de Camaragibe, que fica lá do outro lado, né, entre Céu Azul e Santana, e nós estamos lá dando apoio a essas crianças e a esses adultos,
A gente faz uma pequena distribuição de cesta básica, né, dentro das nossas condições. E a finalidade maior de nós estarmos lá, né, esse braço do SELEC, nós que somos trabalhadores do SELEC, é que fundamos esse centro lá. A denominação foi dada pela espiritualidade, foi eles que sugeriram esse nome, lá Transitório Francisco de Assis. E todos que estamos aqui à mesa, direto ou indiretamente, estamos contribuindo para que essa casa se erga. Então o trabalho continua. Há um ano atrás a gente inaugurou o salão e agora a gente vai inaugurar as 2 salas que a gente fez de evangelização infantil, os 2 banheiros que foram feitos agora também e a cozinha. Então essa é a segunda parte da inauguração. Dentro de 1 ano e meio que a gente está trabalhando lá, a gente já conseguiu erguer bastante coisa. É 1 ano e meio de trabalho árduo para que a gente erga aquilo ali. Tudo com doação. Tudo com a boa vontade de vocês que frequentam aqui o SELEC. Que procura Zé Paulo ali. De ó, Zé Paulo, isso aqui é doação tal para tal coisa. Tá? A gente sabe que a necessidade é muito grande, né? Para manter essa casa aqui, o ar-condicionado confortável, né? As poltronas, a limpeza da casa, a água que a gente toma ali. Somos nós mesmos que pagamos, né? Nós trabalhadores e frequentadores. Então somos nós que mantemos essa casa. A casa é nossa. A casa não é da espiritualidade. Eles estão aqui para trabalhar junto conosco, para que nós possamos nos ajudar uns aos outros, encarnados e desencarnados trabalhando juntos. Então é trabalho. Nós trabalhamos bem menos do que eles, porque eles são muito mais organizados, muito mais conscientes, chegam primeiro e saem por último, ou nem saem, dão apenas continuidade ao trabalho. A gente vem aqui e faz a nossa pequena parte, né, Evandro? Contribui com a nossa pequena parcela e vamos embora para casa, cuidar da nossa família também, que é a nossa obrigação. Talvez a maior que a gente tem aqui nessa reencarnação, que é cuidar da família, manter essa família unida, que a gente sabe que não é fácil nos dias de hoje, mas é a nossa grande missão. E a família maior, que é o que estende aqui, é a casa religiosa, é o trabalho, é o local de estudo, que acaba sendo também uma extensão da família. A rua onde a gente passa, quando a gente encontra um cão ou um bêbado na rua, também são nossa família, né? Um animal precisando de ajuda ou uma pessoa. Então, se a gente for falar de família, a família é grande, né? Até a árvore a gente tem que considerar como nossa família, né? Que uma planta, é difícil ver alguém plantando, mas cortando a gente vê muita gente, né? Cortando a árvore a gente vê muita gente cortando. Eu gostaria de ver mais gente plantando, né? Mas tudo bem. Então, como Graça já falou aqui, Conduta Espírita perante o Corpo. Esse livro, Conduta Espírita, foi psicografado por Valdo Vieira, que é médico. Se alguém não viu falar sobre ele ainda, pode pesquisar na internet, bota Valdo Vieira, ela vai aparecer. É um velhinho de barba branca, ele é médico. E junto com Chico Xavier, né? Chico Xavier psicografou a maioria dos livros, mas não foi exclusividade de Chico Xavier essa obra André Luiz. Essa série de livros, como eu já falei anteriormente, quem estava aqui antes, começou com o Nosso Lar, né, que tem um filme também no YouTube. Quem não assistiu ainda, por favor, assista o filme, ele é muito esclarecedor. E melhor ainda é o livro, né, porque a gente sabe que o filme é um resumo do livro e muita coisa fica fora. Mas o filme é muito interessante, Nosso Lar, e o livro muito mais. E aí tem essa coleção, que eu não li todos os livros, a gente vai falar um pouquinho sobre elas aqui, mas a maioria eu dei uma lida, dei uma estudada neles, e é muito interessante. Começa com o Nosso Lar, que é a permissão que André Luiz tem para nos falar um pouquinho sobre o mundo espiritual, sobre essa realidade que nós iremos enfrentar, um pouco mais esclarecidos, porque muito provavelmente na reencarnação anterior nossa, de todos nós que estamos aqui, a gente não tinha tido a oportunidade de ouvir falar sobre o mundo espiritual como nós estamos tendo oportunidade nessa reencarnação atual. Porque antes a gente sabia que existia vida pós-morte, a gente pelo menos desconfiava, a maioria de nós. Mas a gente não tinha essa certeza, essa segurança, não existia um caminho que nos orientasse, que nos desse uma maior segurança sobre a realidade do mundo espiritual. E André Luiz, médico, ao desencarnar e passar 8 anos no umbral, teve a oportunidade de aprender como é que funcionava o mundo espiritual, a dura sorte, né, sofrendo bastante, e a permissão de, quando chegar no mundo espiritual, através da mediunidade
seja de Chico Xavier, seja de Valdo Vieira, nos passar essa sequência de livros, né, que inicia com o Nosso Lar, mas tem uma sequência. E eu vou falar um pouquinho sobre ela. Então, a coleção André Luiz, deixa eu voltar aqui. Coleção André Luiz, A Vida no Mundo Espiritual, pelo Espírito André Luiz, e a psicografia de Chico Xavier e Valdo Vieira. Inicia por Nosso Lar, que é o filme que eu acabei de falar, que está lá no YouTube, né? Quem não assistiu ainda, assista, porque a gente aprende muito. Os Mensageiros, né? São livros que trazem, é uma sequência, na verdade, aí, explicando para a gente como é que funciona o mundo espiritual. O mundo espiritual funciona como se fosse camadas. Eu sou do interior, e no interior eu ouvia falar sobre o sétimo céu. As pessoas no interior às vezes têm um conhecimento empírico, aquele conhecimento de vida, que a gente não sabe nem de onde vem. Tem pouca leitura, a maioria não tem leitura mesmo, é analfabeto, mas eles falam coisas que a gente não sabe nem de onde eles tiram. Mas eles falam algumas coisas certas. Eu não sei se é o desdobramento durante o sono, eu não sei se é alguém que tem algum conhecimento e vai passando. A minha mãe era analfabeta. Eu recordo que ela falava coisas que hoje em dia, eu estudando a doutrina espírita, eu recordo que ela falava sobre isso. Ela não tinha conhecimento nenhum de leitura, era analfabeta, nunca leu uma letra, uma palavra. Mas muitas coisas que ela falava, ela gostava de contar história. Ela contava história naturalmente, muitas histórias lindas, que eu ainda recordo até hoje. Não sei de onde ela tirava aquelas histórias, mas eram muito bonitas. Tinha começo, meio e fim. Muitas histórias mesmo. E a gente escutava no interior, e isso eu criança, eu vivi só até os 13 anos no interior. Muitas coisas que eu escutava no interior de alguns idosos, de pessoas mais velhas. Hoje, estudando a doutrina espírita, eu faço uma ligação direta com o que eles falavam. E uma das coisas é isso que eu falei, sétimo céu. No interior se fala muito sobre esse sétimo céu. E realmente é como se fosse camadas de evolução que existe no mundo espiritual. Então, cada livro desse aí, o segundo Mensageiros, terceiro Missionários da Luz, que fala um pouco sobre a missão dos espíritos aqui no nosso planeta Terra. Obreiros de Vida Eterna, no mundo maior, né? O mundo maior é o mundo espiritual, é o mundo que todos nós iremos, né? Libertação, cada um fala histórias muito interessantes, né? Cada um narra um pouquinho, talvez, desse sétimo céu que fala no interior. Entre a terra e o céu, ou seja, a gente está aqui, né? A gente está com o pé na terra, mas com a cabeça no céu, se ligando cada vez mais ao alto. É um bom livro que a gente lê, a gente se liberta um pouquinho do terra a terra, e a gente viaja um pouquinho, a gente se liberta espiritualmente, principalmente, um pouquinho do terra a terra, dessa realidade que a gente vive, né? Que a gente está vivendo hoje em dia. A dificuldade da família, né? A violência na nossa porta. A gente sai de casa, antes de abrir o portão, olha para um lado, olha para outro, né? Essa é a nossa realidade que a gente vive hoje, né? A gente já viveu mais tranquilo. Hoje em dia, apesar da quantidade de segurança que tem do aparato estatal e particular, que a gente sabe que nas ruas tem, hoje em dia é uma necessidade também, a gente não se sente seguro. Na verdade, nem dentro de casa, né? Porque a gente, para assistir televisão na sala tranquilo, um pouco mais tranquilo, a gente fecha a porta. Fecha a porta da cozinha, se é casa, fecha a porta da sala, deixa só as janelas abertas, detalhe, janela com grade, para que a gente se sinta um pouco mais seguro. Essa é a nossa realidade. Evolução em dois mundos, mecanismo da mediunidade, né, que a gente vai aprender um pouquinho como funciona, como é que funciona esse mecanismo. Existe um mecanismo, existe toda uma didática, toda uma maneira do mundo espiritual, seja para nos ajudar, seja para atrapalhar, né? Porque nós temos nosso anjo de guarda, nós temos os amigos espirituais, nós temos os nossos familiares, aqueles que estão
no mundo espiritual e podem e têm condições, tentam nos ajudar de alguma forma. Mas nós temos também nossos cobradores, né? Porque nós viemos de um passado onde nós não temos muita consciência hoje do nosso passado, mas no passado, naturalmente, a gente era mais ignorante do que ainda somos hoje. Éramos bem mais ignorantes, no sentido de ausência de conhecimento mesmo. E, consequentemente, a gente errou mais. Então, a gente era mais egoísta, a gente era mais orgulhosos, nós éramos mais prepotentes, mais donos da verdade e, consequentemente, cometemos bastante erros. E, cometendo esses erros, nós desagradamos algumas pessoas. Desagradando essas pessoas, a gente nos tornamos, se não inimigos, né, que eu acho essa palavra até um pouco forte, mas pelo menos adversários, né? Essa é a nossa realidade e nós estamos vivendo hoje, colhendo o que nós plantamos anteriormente, né? A semeadura é livre, a gente sabe que a doutrina ensina isso, e a colheita é obrigatória. Nós somos obrigados a colher o que nós plantamos. E nós estamos em plena colheita. E ao mesmo tempo estamos também em plena semeadura. Porque a casa espiritual que nós vamos habitar, quando desencarnarmos, nós estamos construindo agora com as nossas ações. Ah, mas eu não posso fazer nada. Pode. Podemos sim. Nós podemos fazer alguma coisa. Nem que seja começando por dentro de casa. Sendo mais organizado, colaborando mais, bagunçando menos dentro de casa. Porque a gente tem que começar por dentro de casa, né? Se a gente não começar por dentro de casa, fica difícil fazer as coisas lá fora, né? Se a gente não levantar de manhã, não arrumar a nossa própria cama, esperar que alguém vá lá fazer, a gente não está colaborando para que a casa seja mais harmônica, né? Se a gente toma banho e larga a toalha molhada em cima da cama, a gente não está colaborando para a harmonia da casa, né? Se a gente suja um copo e não lava, vai enchendo a pia lá de prato e de copos, e a gente, homem, faz isso homem, tá? Pra gente homem. Se a gente não colabora em casa com as coisas simples, como é que a gente vai querer melhorar o mundo fora de casa? Então nós podemos contribuir, começando dentro de casa, harmonizar a casa, fazer evangelho no lar. Quem aqui faz evangelho no lar, por favor, levante o braço. Ótimo. Isso é muito bom. Estudo do Evangelho, Evangelho no lar. Ah, mas eu não tenho muito entendimento sobre a doutrina espírita, sobre os ensinamentos de Jesus. Não tem problema. Evangelho no lar, a gente escolhe um dia e um horário. É simples fazer Evangelho no lar. Escolher desse dia e esse horário, a gente pode fazer com o Evangelho segundo o Espiritismo, a gente pode fazer com a Bíblia também, o Novo Testamento, porque às vezes a gente tem evangélicos em casa. E as pessoas não compreende, não entende, às vezes não aceita a doutrina espírita, sem problema. Pega a Bíblia, o Novo Testamento, começa por Mateus, é o primeiro evangelista do Novo Testamento. Faz com a Bíblia. Então escolhe dia, escolhe horário, abre a Bíblia ali. No caso, se quiser, começa por Mateus, que é o primeiro evangelista, capítulo 1. Então, um dia faz a leitura do capítulo 1, faz uma prece de início, uma rogativa, faz a leitura, faz um breve comentário sobre o que entendeu, depois encerra com outra rogativa, com outra prece, feito o evangelho no lar. Quanto tempo deve demorar isso aí? Se a família for grande, meia hora, em torno de meia hora. Se for pequena, se for uma pessoa só, nós podemos fazer sozinhos? Podemos. Mesma coisa, escolhe um dia e um horário, faz a prece, leitura, comentário e prece final. Então nós podemos implantar o evangelho no lar. Ah, eu tenho criança em casa. Ótimo. Excelente. Aí é que a gente deve fazer mesmo, porque nós estamos preparando as nossas crianças para ser cidadãos do mundo, né? Antigamente a gente achava que só o rico saía do Brasil, por exemplo, para fazer uma viagem. Hoje em dia nossos filhos saem do país, vão para os Estados Unidos, vão para, né, vários lugares. Tem uma sobrinha que passou 6 meses nesse programa do estado aí na Nova Zelândia. Ela nunca imaginava ir conhecer a Nova Zelândia. Passou 6 meses lá fazendo intercâmbio. Né? Então, nós estamos criando nossos filhos para o mundo. Não é só para o Brasil. E nós precisamos prepará-los, porque quando a gente está juntinho deles, a gente está vendo o que, é que eles estão fazendo, não é isso?
e tentando corrigir. Mas nós não vamos estar presentes 24 horas nem para o resto da vida. Uma hora eles vão tomar a rédea da vida e vão embora, e eles precisam aprender a se comportar, não só às nossas vistas, mas sozinhos. Ser cidadãos realmente do mundo. Servir ao mundo, onde estiver. Ser exemplo para si mesmo e para os demais. Mas isso começa dentro de casa, viu, gente? Claro que a gente já vem com a nossa índole, cada um de nós tem defeitos e qualidades, nós sabemos, mas nós podemos fazer muito mais. E quem tem filho deve fazer evangelho no lar. Até quando? Se possível, até desencarnar. Tá velhinho lá, 70, 80, 90, 100, né? A gente tá chegando em 100 hoje em dia com mais facilidade, né? É só se alimentar direitinho, não fazer uso de droga e fazer um pouco de exercício, que a gente vai chegar a 100 anos tranquilo, né? Então, vamos nos cuidar, mas não vamos cuidar só do corpo para pensar em chegar em 100 anos, não. Vamos cuidar do espírito, porque é isso aqui que alimenta o espírito. São essas informações que alimentam o espírito. É o bem que a gente pode fazer que alimenta o espírito. A depressão é justamente a oportunidade da alma servir. Muitas pessoas estão vivendo com depressão profunda dentro de casa. Tem saúde física, mental está abalado por conta da depressão, mas não se move para fazer um bem a outra pessoa. Nem que seja alguém da família. Um trabalho, participar de uma casa religiosa. Se não quiser participar de uma casa religiosa, tem várias instituições aí que precisam de voluntários. Você chega lá, assina um termo, escolhe uma área para trabalhar, vê o seu horário na sua agenda pessoal e vai servir. Então tem várias ONGs e instituições de saúde que prestam serviço gratuitamente. A oportunidade de trabalhar, de servir, de alimentar a alma. Porque a pessoa vai para lá, pode até voltar um pouco cansado fisicamente, mas espiritualmente a gente volta nas nuvens. Quando a gente serve a alguém, quando a gente faz alguém rir em vez de chorar. Ou às vezes até chorar de emoção, por a gente estar ali servindo de instrumento de Jesus. Porque todos nós podemos fazer, né? Jesus não mente, e ele disse que toda vez que nós fizéssemos isso a um dos mais pequeninos, era ele mesmo que a gente estaria fazendo. E que nós poderíamos fazer tudo que ele fez e muito mais. A gente aqui não acredita ainda que possa fazer. Mas são palavras de Jesus, tá? No Novo Testamento. Tá certo? Então, sexo e destino, que é para a gente aprender também um pouquinho, a ter um pouco mais de domínio sobre nós mesmos, né? E a vida continua. Né? Bem... Ah, sim, eu pulei, não foi? Mecanismo da humanidade, foi isso mesmo, 11. Foi. Mecanismo da mediunidade, né? Que eu pulei, Evandro lembrou ali. E que, eu até falei no início, mas não expliquei mais, que é explicando justamente essa relação entre os dois mundos, né? O mundo físico, o mundo que a gente está, e o mundo espiritual. Esse mundo invisível a nossos olhos, mas nós sabemos que existe. Porque quem de nós nunca teve um arrepio dentro de casa, né? Ou escutou uma batida, ou ouviu alguém chamar o nosso nome, né? Isso acontece. Às vezes a gente, fulano, aí a gente vai lá, abre a porta, olha para um lado, olha para outro, não tem ninguém. Tem certeza que não tem ninguém? Não tem ninguém encarnado que você possa ver com os olhos da carne. Mas alguém lhe chamou. Alguém chamou seu nome. Então é assim que funciona. Então a gente sente arrepio, sente a presença, se sente bem num local às vezes, né? Sente até cheiro de perfume, né? Sente até um cheiro. Poxa, tá um cheiro, tu não tá sentindo não, fulano? Não, tô não, mais sensível percebe. Sente aquele cheiro diferente. Tem outro lugar também que a gente chega, a gente não passa 5 minutos lá, da tontura, da náusea, da dor de cabeça, a gente quer sair dali, daquele ambiente. Aquele ambiente ali tá, como a gente diz, carregado. Isso é a sensibilidade. Isso é eu, espírito, percebendo aquele ambiente ali. O que é que tem naquele ambiente ali? É eu, espírito, não é eu carne, não é eu carne e osso, mas é eu, espírito, percebendo o ambiente. Que tipo de espírito está ali? Quem habita aquele local? É tipo uma casa, né? Ou qualquer ambiente que a gente vá. Um ambiente hospitalar, às vezes tem pessoas que não suportam ambiente hospitalar. Por que a maioria não suporta? Realmente é um ambiente de dor,
né? E é um ambiente que desencarna muita gente. E fica preso muita gente no hospital, não consegue sair. Não consegue perceber que desencarnou. É tão sutil a morte do corpo físico que muitos espíritos não percebem que não estão mais no corpo. E não conseguem sair de dentro do hospital. E reclama que foi abandonado, que os médicos não querem mais nada com ele, que os enfermeiros nem olham mais para ele e que os familiares deixaram de visitar. No nosso trabalho que a gente faz aqui na quarta-feira de desobsessão, que é o dia que a gente conversa com os nossos irmãos desencarnados, muitas reclamações. E a gente tem que ir com todo o tato, né, tentar explicar alguma coisa, e às vezes a gente nem diz que ele desencarnou, porque mesmo o espírito estando já desencarnado, a gente tem que ter maior respeito por ele, pela condição dele de entendimento, e a gente não diz, você morreu, simplesmente assim, ou você desencarnou. Não é assim que funciona. Quando a gente percebe que dá para falar, a gente fala. Né? A gente, sempre conversando com os amigos que estão desencarnados, através dos médiuns, mas o outro ouvido a gente está ligado à equipe espiritual da casa. E eles vão, mais ou menos, nos guiando o caminho que a gente precisa seguir para ajudar aquele espírito ali. E de que forma a gente vai ajudar. Então nem sempre a gente diz, olha, você não pertence mais a esse mundo, você desencarnou, você morreu. Né? Isso seria muito cruel, seria muito desrespeitoso com o nosso irmão que está do outro lado, que não tem mais corpo, mas que não entendeu isso ainda. Então a gente tem maior respeito, devemos, é um dever moral isso, e a gente respeita a condição dele e não falamos que ele desencarnou. A gente encaminha para a equipe espiritual, pede para ele conversar, ouvir, prestar atenção, e a equipe espiritual com certeza vai saber fazer ele perceber que ele não está mais no mundo físico, que ele não tem mais corpo físico. Apesar dele se ver, dele se sentir, de para ele muita coisa não ter mudado, ele não está mais no corpo físico. O primeiro livro, que é Nosso Lar, de 1943, em plena guerra, né? Quando a gente assistir o filme, a gente vai perceber um grande desencarne coletivo, que são dos judeus, que estavam sendo mortos aos milhares. E as equipes espirituais do Nosso Lar são convocadas, dispara a sirene, é dobrado, é triplicado, que é para socorrer os nossos irmãos. Judeus estão desencarnando aos milhares. Então isso está no livro e está no filme também, né? Naquela hora ali. Então, 1943, né? A guerra foi de 39 a 45, a Segunda Guerra Mundial, e em 1943 estava naquele embate lá, nos países em guerra. Neste livro ele descreve a chegada ao plano espiritual, iniciado pelo período de perturbação, né, 8 anos, imediato após a morte, 8 anos do nosso tempo, né, mas no mundo espiritual o tempo é diferente. Seguido pelo seu restabelecimento e primeiras atividades, até o momento em que se torna cidadão do Nosso Lar, coluna espiritual, que dá o nome do livro e do filme, né, Nosso Lar. Então, muito interessante. Quem não viu ainda, por favor, veja o filme. Se quiser ler o livro também, e se quiser começar essa série, também a gente vai aprender bastante. Então, a série André Luiz tem as obras complementares, né, que é a Agenda Cristã, de 1948, Conduta Espírita, que é esse que a gente vai falar um pouquinho, é de 1960, e é psicografado por Valdo Vieira, né? Graça tinha esquecido, porque, na verdade, a maioria de nós acha que é só Chico Xavier que psicografou essa obra de André Luiz, né? Essa série de livros. Mas Valdo Vieira participou, e tem um detalhe interessante. Eu não lembro qual é o livro, não sei se... Mecanismo da Mediunidade, né? A equipe espiritual, né, sabendo o que estava fazendo, mas até para dar, digamos assim, um pouco de veracidade, e Valdo Vieira é médico, né? A gente sabe que a ciência é muito importante, tem trazido respostas maravilhosas para a gente, e ciência faz parte do tripé da doutrina, né? Se tirar a ciência, a gente cai, porque a ciência é importantíssima, né? Faz parte do tripé da doutrina, essa tríade, ciência, filosofia e religião. Aí ele, como médico, ele tinha também as dúvidas dele. Então esse livro, Mecanismo da Mediunidade, Valdo Vieira psicografou, vamos dizer, as páginas ímpares,
E Chico Xavier as páginas pares. E ele psicografava e não tinha muito sentido, porque sempre faltava alguma coisa. Então os espíritos fizeram isso até também como experiência para Valdo Vieira e para o próprio Chico Xavier. Quando o livro estava terminado, todas as páginas ímpares, e com Chico Xavier todas as páginas pares, aí uniu as duas partes e fez o livro. Mas o livro por si só, página de um e página do outro, não se entendia nada do significado, porque faltava a continuação. Então veja como o mundo espiritual trabalha, né? Juntou os dois, cada um psicografava uma página, né? Página par, página ímpar. Quando juntou, aí o livro fez sentido. Então é interessante isso aí. E Desobsessão em colaboração também com Valdo Vieira, foi em 1964. São obras complementares, viu? Agenda Cristã, Conduta Espírita e Desobsessão. Então, além daqueles 13, né, que eu mostrei ali, tem mais esses aqui que são mais 3 obras complementares. E é sobre conduta espírita que a gente vai conversar a partir de agora. Conduta espírita, ela fala coisas simples que a gente acha que é simples, mas nem sempre a gente faz. Certo? Ainda não fazemos o que é preciso ser feito para que a gente viva melhor dentro dessa casinha aqui chamada corpo físico. Nós ainda não fazemos tudo que precisamos fazer. Já fazemos bastante, mas não estamos conseguindo fazer tudo ainda. A prova é a necessidade desse livro, Conduta Espírita. Cultivar a higiene pessoal, sustentando o instrumento físico, qual se ele fosse viver eternamente, preservando-se assim contra o suicídio indireto. Mas que suicídio indireto é esse? André Luiz, quando chegou no mundo espiritual, ele foi recebido como suicida. Mas ele lembrou, né, ele era médico, né, um médico no Rio de Janeiro, ele lembrou que desencarnou em cima, sobre uma mesa de cirurgia, os próprios colegas dele, conhecidos dele, médico, tentando fazer uma cirurgia de emergência. Como ele é recebido no mundo espiritual como suicida. Então ele demorou um pouquinho para aceitar isso aí. E era assim que ele era chamado no Vale do Sofrimento, como suicida. Ele achava até que não era com ele, porque ele não tinha se matado, não tinha dado um tiro na cabeça com a arma, não tinha se enforcado, não tinha pulado de lugar nenhum, não tinha se jogado na frente do automóvel, mas era tratado como suicida no mundo espiritual. E ele não entendeu e não aceitou, até compreender que quando a gente come demais, a gente está se suicidando. Quando a gente come de menos, a gente está suicidando. O corpo vai viver menos. Quando a gente usa droga social ou proibida, a gente está diminuindo o tempo útil de vida do nosso corpo físico. Quando a gente deixa de tomar a quantidade de água que a gente precisa, quando a gente não faz o exercício que a gente precisa, quando a gente dorme menos que a gente precisa, ou mais do que precisa, tudo tem que ter um equilíbrio. Um problema que a gente não encontrou, não consegue dar esse equilíbrio ainda. Por conta do nosso tempo, a gente atropela as necessidades do corpo físico. E nós sabemos disso, que é uma realidade. Nós não fazemos, nós não respeitamos o limite do corpo. E aqui e ali a gente adoece, né? Não a doença, aquela gripezinha, que é um vírus que todo mundo pega, que a gente respira, não tem como não pegar. Mas aqui e ali, principalmente quando a gente passa dos 50, né? Que o corpo vai ficando mais frágil, digamos assim. A gente vai entrando para o outro lado, né? Para o outro extremo. Quando a gente era criança, né? A criança tem muita facilidade de adoecer. São 2 extremos, a criança e o idoso, né? Adoece com muita facilidade. É muito frágil. Porque a criança, assim que a gente chega aqui, os nossos órgãos estão se desenvolvendo ainda. Hoje em dia tem muita vacina, é uma beleza, né? Para as doenças. E o pessoal até relaxou ultimamente. Doenças que eles não conheceram, né? O pessoal que está com 20, 30 anos por aí, não conheceram muitas doenças. Porque nós, como pais, vacinamos. E as doenças estão voltando porque eles, como pais, não estão fazendo com os filhos o que nós fizemos com eles. Porque não conhecem essas doenças. Paralisia infantil, o que é isso? Mas antigamente tinha muita gente com, né, com paralisia infantil, muita gente na cadeira de roda por conta de uma paralisia infantil. Por conta de não tomar 2 gotinhas na língua. 2 gotinhas. Que nem fura, nem dói. Então, muitas doenças estão voltando por conta da falta de ação daqueles que
receberam, mas não estão sabendo repassar. Não compreenderam, não entendem, e foi preciso fazer uma campanha gigante agora, mostrar, fazer propaganda na televisão, tentar esclarecer, porque senão volta. As doenças voltam, né? Tem alguns países que não conseguiram, feito o Brasil, eliminar algumas doenças ainda. Então, esse suicídio indireto que ele fala, é isso, é o cuidado com o corpo que nós não temos ainda. Nós sabemos disso, todos nós. Né? Não adianta a gente tentar se enganar. Isso é uma realidade. O corpo é o primeiro empréstimo recebido pelo Espírito, trazido à carne. Isso é um presente que a gente recebe, né? Nós não estamos no corpo errado, né? Nós, homem ou mulher, gordo ou magro, preto ou branco, nós não estamos no corpo errado. Existe todo um planejamento no mundo espiritual, e o filme Nosso Lar fala também sobre isso, porque o Nosso Lar, na verdade, ele pincela praticamente tudo que os outros livros vão ter. É feito a série a codificação. Então, o Livro dos Espíritos fala sobre tudo um pouco. E depois vem o Evangelho, Livro dos Médiuns, Gênesis, Céu e Inferno, para destrinchar mais profundamente cada passagem daquela ali, das perguntas e respostas do Livro dos Espíritos. Então é uma sequência importante, que a gente precisa perceber. Então, quando ele fala desse empréstimo que a gente recebe, houve todo um planejamento para esse empréstimo. Veja a importância de uma reencarnação. Família, planejamento, quem seria pai, mãe, irmãos, se a gente ia ter filho ou não, qual o planejamento, profissão que a gente vai exercer. Tudo é planejado no mundo espiritual para uma reencarnação. A gente às vezes dá pouco valor a uma existência, mas existiu toda uma preocupação da equipe que está lá, que o próprio filme fala, o Ministério da Reencarnação, de pessoas se preocupando com a vinda da gente para cá e tudo, a relação que a gente vai ter, inclusive de trabalho, a profissão. Qual é a profissão que eu vou exercer? Às vezes a gente chega na juventude, eu passei por isso pelo menos, fiquei um pouco angustiado na adolescência, quando estava chegando aos meus 18 anos, que era que eu ia fazer da vida. E olha que eu trabalhei desde criança, desde a infância. Eu saí do interior com 13 anos, não lembro com quantos anos eu comecei a trabalhar. Eu sei que eu saí de lá com 13 anos, já trabalhava há muitos anos. Pesado. No verão, na olaria, fazendo tijolo e telha. E no inverno, quando chovia, que enchia tudo d'água lá, os buracos, a gente tirava barro, ia para a agricultura, plantar macaxeira, mandioca, milho, feijão, girimum, melancia, fava. Era assim a minha vida até os 13 anos em Caruaru, no interior de Caruaru. Aí com os 13 anos eu vim para cá. Chegando aos 18 eu comecei a ficar preocupado. O que é que eu vou fazer da minha vida? E eu trabalhava já, desde a infância, pequenininho. Aí foi quando eu entrei no exército, né? Graças a Deus se abriu, né? É tudo planejado. Eu só estava aqui para cumprir, né? O acaso não existe. Papai preocupado com a gente lá no interior, porque a gente lá só tinha até a 4ª série, onde eu morava lá. A antiga 4ª série, né? Que hoje é o 5º ano. Então só tinha até a 4ª série, que é até o 5º ano atual. Lá no interior que a gente morava. Se quisesse estudar a partir da 5ª série, no caso que é o 6º ano hoje, teria que vir para a cidade, para o centro da cidade. Só que a gente não tinha condição de pagar passagem de volta todo dia. Aí papai preocupado, ele já morava aqui, trabalhava como peão de construção lá em Boa Viagem, fazendo aqueles prédios bonitos, antigos, né? Anos 70, 80, por aí, no caso vim para cá em 79. Aí ele disse, não, vou ter que buscar meus filhos para cá. Então éramos 4, né? E a gente veio para cá para estudar, para ter escola perto de casa, pelo menos de graça, né? E a gente veio morar aqui na Várzea mesmo, bem pertinho aqui no Islote, e a gente tinha escola de graça aqui. Foi a oportunidade que eu tive de estudar. E quando entrei no exército, né, conheci outro mundo maravilhoso que dá oportunidade a pobre, a filho de pobre, crescer, se ele gostar de estudar e se ele se identificar com a carreira. E eu lá passei 32 anos. Saí há 2 anos atrás, né, passei para a reserva depois de 32 anos de caminhada. E agradeço muito ao Exército Brasileiro, às Forças Armadas, o que eu aprendi, a caminhada que eu fiz. Né? Encontrei pessoas boas lá, como em todo lugar. Encontrei pessoas ruins também, como em todo lugar. Somos seres humanos. Mas aprendi bastante com todos dois. E procurei trilhar sempre o bom caminho. Né? Em agradecimento até a Deus
e ao mundo maior, fazer o bem sem olhar a quem. Né? Mesmo antes de conhecer a doutrina espírita, eu já me preocupava em fazer sempre o bem, sempre que possível. E depois que eu conheci a doutrina, só veio reforçar, que também não é acaso, né? Não é acaso que eu sou trabalhador do SELEC, não é o acaso que a gente está fundando uma outra casa lá em Camaragibe para continuar ajudando. Então o acaso não existe, tá, minha gente? Existe a palavra no dicionário, acaso. Essa palavra está lá. Mas na prática nossa de vida, o acaso não existe. Existe todo um planejamento. Do momento que a gente se torna embrião, ao momento que a gente vai desencarnar. Tudo foi planejado. A gente está aqui para tentar cumprir o que foi planejado. Não é fácil. A gente está aqui para tentar cumprir. Mas existe todo um planejamento. Se eu sou pai, se eu sou mãe, se eu sou esposa, se eu sou marido, se eu vou ter filho, se eu não vou, se eu vou estudar, se eu não vou. Claro que a gente tem um livre-arbítrio. A gente pode fazer ou não. A escolha é sempre nossa. Até onde eu vou, se eu vou cumprir bem o que foi planejado, se eu vou fazer um pouco mais, se eu vou fazer menos, se eu não vou fazer nada. São escolhas que a gente tem todos os dias. Todo dia a gente tem um presente, né? Ganha um presente, né? Que é o dia. Né? É o presente. Amanhã vai chegar ainda. Eu não posso viver segunda-feira ainda. Sábado já passou. O que eu fiz de bom ou de ruim está lá. Então eu tenho que viver até e dormir hoje. É meu presente. O que é que eu vou fazer com esse presente que eu ganhei? Amanhã provavelmente a gente vai ganhar outro presente, viu? Que é a segunda-feira. O que é que a gente vai fazer com esse presente que a gente vai ganhar? Aí cada um vai decidir o que é que vai fazer. É pessoal e intransferível. Quando demora um pouquinho para passar, ele trava. Agora. Precatar-se contra tóxicos, narcóticos, alcoólicos e contra o uso demasiado de drogas que viciem a composição fisiológica natural do organismo. Né? Eu tinha falado sobre isso aí, né? Inclusive o alimento, né? Alimento pode ser droga também, se a gente não... A gente adora doce, né? Quando a gente era criança, né? Se só existisse doce no mundo, seria a solução para toda criança. Toda criança gosta de comer só doce, né? Coisas doces, pão doce, pirulito doce, chiclete, tudo que é doce, a criança... Mas a gente sabe que a criança não vai viver só de doce. E nós, como adultos, é que temos que controlar a quantidade de doce que ele come. O horário. Falta meia hora para almoçar. Aí a criança pede um doce, a gente dá? De jeito nenhum. Se ela almoçar direitinho, depois ela come o doce. É sempre assim que a gente age com as crianças? Não, infelizmente não. A gente educa muito mal. Às vezes, e acontece muito, a maioria de nós foi criado de uma forma e cria de outra. Por isso que a gente está colhendo o resultado que está colhendo hoje. Nós, principalmente nós que temos 50 ou mais anos, nós fomos criados de uma forma. Porque meu pai batia, minha mãe batia, era muito rígido, era não sei o quê, não podia sair da porta de casa, não sei o quê. Olha o resultado que demos para eles. Olha o resultado que nós estamos colhendo de nossos filhos e nossos netos, na mudança de comportamento, na maneira de agir. Veja aí o resultado. Vejamos nós o resultado. Será que nossos pais e nossos avós estavam errados? Ou tão errados assim? De serem rígidos conosco? Cada um vai tirar suas próprias conclusões. Existem venenos que agem gota a gota. Devagarzinho, né? Devagarzinho ali, acaba matando. Passou, não foi? Passou. Conduzir-se de modo a não exceder-se em atitudes superiores à própria resistência, nem confiar-se a intempestivas manifestações emocionais que criam calamitosas depressões, né? Aí está aqui, depressão. É justamente o que a gente tinha falado antes. O que é que mais causa depressão hoje em dia? É a perda de tempo. É a perda de oportunidade da gente servir. Da gente sair da nossa zona de conforto, do nosso comodismo. A gente arregaçar as mangas e ir para onde precisamos ir. Servir. Jesus falava muito com os apóstolos dele, quem quisesse ser o primeiro,
tinha que ser o último, tinha que servir. E na ceia, ele deu um grande exemplo. Antigamente, naquelas viagens longas que eles faziam a pé, eles não tinham animais naquela época para andar, até porque eles andavam da forma mais simples possível. As sandálias, alpargatas que eles usavam, ficavam tudo empoeiradas, as pernas empoeiradas, né? E quando chegava num lugar, alguém tinha que lavar os pés. Então, aquelas pessoas mais pobres, mais simples, que eram escravos, né? A função deles era lavar os pés das pessoas. É uma função nobre, né? Tirar a poeira. Então, todo viajante, quando chegava, antes de entrar na estalagem, ele tinha os pés lavados. E tinha alguém que ia lá com uma vasilha com água, e o serviço dele era esse, né? E Jesus, quando foi na ceia para se despedir do pessoal, ele fez isso, né? Ele pegou uma vasilha com água e propôs aos 12 lavar os pés, aos quais alguns não quiseram aceitar. Não, Senhor, lavar meu pé de jeito nenhum. Aí já disse, se não lavar teu pé, tu não é comigo. Aí o camarada, né? Pedro era o principal, né? Pedro era um pouco rebelde. E falei, não, o Senhor vai lavar meu pé, não. Aí não. Tem que lavar. Primeiro eles ficaram se perguntando, né? Quem será que ele vai escalar para lavar o pé do povo? Eles ficaram confabulando entre eles, porque eles eram pessoas simples, ignorantes, rudes, né, da sociedade, pescadores, pessoas simples, né? E eles tinham também as contendas deles, entre eles. Então ficaram murmurando entre um e outro aí quem era que Jesus ia escalar para lavar o pé. Aí Jesus disse, não, sou eu que vou lavar o pé de todo mundo. Aí Pedro, né, e mais os alguns, não, o Senhor vai lavar meu pé, não. Ele disse, se eu não lavar, você não continua caminhando comigo. Aí eu acabei, epa, então eu vou deixar. Aí Jesus foi lá e lavou os pés de um a um, né? Pé tudo empoeirado, sujo. Jesus foi lá e lavou. Dando o exemplo, né? Quem quiser servir, sirva, mas sem medo, de peito aberto, de coração aberto, de alma aberta, né? Aproveitando a oportunidade de servir. Todo dia nós temos a oportunidade de servir, né? Todo dia. Pode ter certeza. Às vezes a gente perde as oportunidades, viu? E elas se repetem. Mesmo nós que trabalhamos na doutrina, mesmo nós que procuramos servir, né, já temos esse despertar, aqui e ali a gente perde uma oportunidade ainda. E depois a nossa própria consciência fica cobrando. Perder essa oportunidade de servir. Isso acontece direto comigo. Direto, a minha consciência, né? Às vezes eu perco a oportunidade de servir, quando eu dou alguns passos, quando eu tenho a oportunidade eu volto. Feito Chico Xavier fazia, né? Chico Xavier era orientado, é porque meu guia espiritual e eu, a gente precisa se entender melhor ainda. O diálogo ainda não está muito bom, né? A gente ainda precisa dialogar mais diretamente, né? Não só pela intuição, mas ouvir mesmo. Como Chico Xavier ouvia Emmanuel, né? Chico Xavier passava na rua próxima dele morava, para fazer os trabalhos dele, e tinha um cachorro, queria morder Chico todo dia, né? Lindo caso de Chico Xavier, esse livro, né? Que conta as histórias de Chico. Então tem um cachorro que todo dia queria pegar a canela de Chico, e Chico, o que é que eu vou fazer com esse cachorro? Aí Chico, mentalmente, ele falava até com a formiga, imagina com um cachorro. Mentalmente ele disse, eu vou trazer um negócio para você do açougue, um osso bem suculento, uma carne, alguma coisa. Aí ele percebeu que começava a passar e o cachorro não vinha mais tentar morder a canela dele. Aí ele também deixou para lá. Aí Emmanuel, né, sempre atento. Chico, você não está esquecendo nada não? O que, mano? Foi que você prometeu para o cachorrinho se ele não atacasse mais você, se ele não quisesse morder mais sua canela. Ah! Aí Chico foi lá no açougue, comprou o que estava devendo ao cachorro e deu. Mas a gente esquece, né? A gente faz as promessas da gente, né? Quando a gente está em apuro, a gente promete mundos e fundos, como se diz a história. Aí passa o sufoco, a gente esquece das promessas. Mas a gente prometeu. A gente lançou no ar, no universo, aquela energia mental de uma promessa que a gente fez. Promessa tem que ser cumprida. O abuso das energias corpóreas também provoca suicídio lento. Ele fala aqui, ele esclarece aqui. É justamente aquele, comer demais, comer de menos, dormir demais, dormir de menos. Vamos lá, meu querido.
Pronto. Distinguir no sexo a sede de energias superiores que o Criador concede à criatura para equilibrar-lhe as atividades, sentindo-se no dever de resguardá-la contra os desvios suscetíveis de corrompê-la. O sexo é uma fonte de bênçãos renovadoras do corpo e da alma. A gente precisa do sexo para se reproduzir, não é? É prazeroso e a gente se reproduz, a gente dá a oportunidade de um espírito reencarnar. Nós tivemos a oportunidade de reencarnar, né, através do sexo, todos nós, né? Mas com moderação, como se diz a história. Nós precisamos do sexo para nos multiplicarmos, né? Para que a gente, como espírito, ganhe um corpo, ganhe uma roupa nova, mas de forma moderada. Fugir de alimentar-se em excesso e evitar a ingestão sistemática de condimentos, o tempero, né? E excitantes, tipo pimenta, né? Muita gente gosta de pimenta. Buscando tomar as refeições com calma e serenidade. É difícil, né? Principalmente quando é uma coisa que a gente gosta, né? Quando a gente pega um prato de uma comida que a gente gosta, são poucas comidas que a gente realmente gosta. Quando a gente olha para o prato, a gente começa a salivar. Né? Tem aquelas comidas, não são todas não. Tem comida que a gente compra porque a gente precisa se alimentar mesmo, né? Mas tem comida que quando a gente sente o cheiro, olha para ela, né? A boca enche d'água, como se diz no interior. Essa aí que a gente tem que ter cuidado, porque essa aí a gente vai comer mais do que a gente deveria, porque é a que a gente mais gosta, né? Essa a gente tem que ter cuidado com ela. As outras não, as outras a gente come porque a gente precisa se alimentar umas 5 vezes por dia pelo menos, né? No mínimo a gente come 5 vezes, não é verdade? Agora a gente precisa alimentar a alma também, né? O espírito, né? Quantas vezes a gente alimenta o espírito por dia? Que ele precisa de comida também, ser alimentado. O corpo a gente alimenta no mínimo 5 vezes. Porque entre as 3 refeições principais a gente faz aquele lanchinho, né? É até indicado pela endocrinologia, né? Pela endocrinologia e pela nutricionista também. Como uma frutinha no intervalo das refeições. Então a gente pode contar com 5 refeições no mínimo por dia. Mas a gente precisa alimentar a alma também, porque ela precisa ser alimentada. Senão a gente vai cair naquela doença que a gente mostrou anteriormente ali. Depressão. Depressão é falta de alimentação espiritual. Falta de alimentar o espírito. Como é que a gente alimenta o espírito? Estudando, lendo bons livros e procurando servir. Toda vez que a gente não fica mais leve quando a gente serve. Todo mundo aqui já serviu alguém, não já? Um necessitado, prestou um serviço, um auxílio. A gente não se sente bem. É o espírito que é alimentado naquele momento. Ele chega, infla. E a gente se sente bem. A gente às vezes não percebe que precisa fazer isso mais vezes. Tanto quanto alimentar o corpo físico. Grande número de criaturas humanas deixa prematuramente o plano terrestre pelos erros do estômago. Foi um dos casos de André Luiz. André Luiz, ele gostava de tomar álcool, né, principalmente na juventude. Frequentou ambiente de prostituição, quando era novo. E comia bastante. Gostava de comer. E esses são um dos motivos pelos quais ele foi recebido no mundo espiritual como suicida. E inicialmente não entendeu se ele não havia se matado repentinamente. Mas foi o chamado suicídio lento, né? Aquela história de quem fuma, né? Não tem essa história, o pessoal conhece, né? A gente chega para uma pessoa que fuma e diz: fulano, larga esse cigarro, ele vai te matar lentamente. Aí o camarada diz: eu não tenho pressa para morrer, né? Vai matar lentamente? Vai. Por isso mesmo, eu não tenho pressa para morrer, eu vou morrer lentamente. Não sabe ele que é suicida, né? Não sabemos nós, né? Que somos suicidas muitas vezes numa dessa. E ele não teve a oportunidade de fazer um estágio, eu sou da área de saúde, lá no pavilhão Carlos Chagas, lá no Hospital do Câncer. Se ele entrar no pavilhão Carlos Chagas e ouvir o depoimento de um estágio final de um fumante com efizema pulmonar, ele largaria o cigarro provavelmente na hora.
Porque o relato que eu ouvi de um dos pacientes, quando eu estava fazendo estágio lá, foi: meu amigo, se você quiser desejar mal ao inimigo seu, deseje que ele passe por essa situação, porque você quer respirar e não existe ar. Seu pulmão não responde. Você puxa o ar e ele não chega onde você precisa que ele chegue. E você ficar sem ar é uma das piores coisas que o ser humano pode passar aqui na face da Terra. Isso, depoimento que eu vi de um paciente com câncer terminal, um efizema pulmonar, lá no pavilhão Carlos Chagas, no Hospital de Câncer, onde eu fiz estágio. Então, para quem fuma, ainda faça um esforço para largar o cigarro. Sempre que lhe seja possível, respirar o ar livre, um ambiente que tenha árvore principalmente, tomar banhos de água pura e receber o sol farto. Hoje em dia a gente precisa passar protetor solar, né? Mas a gente precisa do sol também. Vestindo-se com decência e limpeza, sem contudo prender-se à adoração do próprio corpo. Critério e moderação garantem o equilíbrio e o bem-estar. Não é a realidade que a gente vive hoje em dia, né? Principalmente na maneira de vestir. Né? O respeito não é uma crítica, é uma observação. A gente precisa se esforçar mais na maneira de vestir. Né? A maneira de vestir realmente está deixando a desejar. Como a de se alimentar também, como a de exercício. Hoje, pelo menos, exercício a gente está se esforçando mais para fazer. Né? A gente está vendo, está percebendo que é uma necessidade. Então, essa necessidade de exercício, ela, digamos assim, está sendo desperta desde a juventude, né? A academia, até um pouquinho para cultivar, né? Esse que ele próprio falou aqui, né? Não exaltar muito o corpo, né? O próprio corpo, né? A adoração do próprio corpo. Mas, de qualquer maneira, está fazendo exercício, né? Está fazendo algum exercício. Por motivo algum, desprezar o vaso corpóreo, de que dispõe, por mais torturado que ele seja. Na terra, cada espírito recebe o corpo de que precisa. Foi aquilo que eu falei antes. Então a gente não veio no corpo errado, a gente não veio na família errada. Tudo houve um planejamento muito sério. Então a gente tem um instrumento ideal e perfeito para a gente cumprir muito bem ao que nós viemos. Cada um de nós. Vamos nos planejar, vamos pensar coletivo. Pensar coletivo é pensar o resultado da minha ação vai ser benéfica ou maléfica para aqueles que me cercam e me rodeiam. Como eu falei antes, começando por dentro de casa. O resultado das nossas ações. Primeiramente do pensamento, né, que tudo nasce no pensamento, e depois nas ações. Tudo que a gente faz é como se estivesse na frente de um espelho. Quando a gente está na frente de um espelho, que a gente pende para o lado direito, a nossa imagem também pende para o lado direito. Não é assim que acontece? Se a gente pende para o lado esquerdo, a imagem no espelho vai pender para o lado esquerdo. Então, como nós escolhemos o lado que a gente quer pender, né, o lado do espelho que a gente quer pender, vamos nos preocupar com essas escolhas. A forma de pensar, primeiramente, e depois a forma de agir. Porque toda ação tem uma reação. Física quântica está sendo estudada aí, está trazendo as respostas que a gente precisa. Ação e reação, causa e efeito. Nós fazemos algo e tudo que a gente faz vai ter uma resposta. Se a gente vai beneficiar alguém com aquela ação nossa ou prejudicar, não, a gente não vai ter mais controle sobre ela. Como uma flecha, né? Como se diz, né? Quando a gente atira uma flecha, a gente não tem como ir lá na frente, desviar a rota que a gente quer que ela percorra. Uma flecha atirada, o alvo, ela já está certo qual é o alvo que ela vai atingir. Então as nossas ações, começando por dentro de casa, ela tem uma reação. Se a gente vai beneficiar alguém ou prejudicar, começando por dentro de casa, a nossa ação ela vai ser uma realidade. Toda ação nossa ela tem uma resposta, ela tem uma reação. E se nós pensarmos melhor, direito, a gente vai se preocupar com o que a gente faz, com o que a gente fala, principalmente, né?
às vezes de uma pequena fofoca, acaba causando um grande prejuízo para uma família, uma separação, morte inclusive. Grandes prejuízos de uma pequena fofoca, de um deslize, de um aumentar, de não inventar, mas simplesmente aumentar algo que houve. Então começa a não falar. E no agir também. Quantas vezes a gente não prejudicou as outras pessoas com as nossas ações? Quantas vezes nós não prejudicamos outras pessoas com o resultado da nossa ação? Seja no trabalho, seja em casa, seja na rua. Então precisamos pensar melhor sobre isso. E agir de uma forma melhor. Né? Agir, pelo menos, que a nossa consciência depois não pese, não fique pesada. Que a gente não se cobre por algo que a gente poderia ter feito e deixou de fazer. Às vezes eu prefiro errar fazendo algo e corrigindo aquele erro que eu cometi, do que me omitir, não fazer, deixar de errar, mas também deixar de acertar. Que a gente também não tem certeza de nada. Nós não somos donos da verdade nem do mundo. E às vezes a gente deixa de fazer algo porque a gente fica com medo, com receio de errar. Ainda tem isso também. Não vamos ter medo de errar, não. O importante é, se a gente errar, não repetir mais aquele erro. O problema é quando a gente erra e permanece errando o mesmo erro, batendo na mesma tecla. Aí torna-se um problema. E no final dessa passagem, sempre no final tem uma passagem do Evangelho, e no finalzinho, no rodapé, ele sempre bota uma passagem do Evangelho. E no rodapé dessa página aqui, tem essa passagem de 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 20. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Então nada nos pertence, nós pertencemos a Deus. Tanto o nosso espírito como esse corpo, essa roupa que a gente ganhou para fazer essa caminhada. Tudo pertence a Deus, não nos pertence. Né? O carro, a casa, o que a gente constrói, que devemos construir com o suor do nosso rosto de forma honesta, nós não levaremos nada. Nós não trouxemos nenhuma peça de roupa quando chegamos, e também nós não levaremos nem um centavo do que a gente está construindo. Aqueles que ficarem, que façam bom uso do que a gente está construindo, porque nós não levaremos. E tomara que a gente tenha construído de forma honesta, sem prejudicar ninguém. Cada centavo que a gente conseguiu economizar para ter um conforto próprio, ou para deixar para alguém, depende do pensamento de cada um, que tenha sido de forma honesta, que não tenhamos prejudicado ninguém para adquirir. Muita paz para todos, que Jesus nos abençoe, ilumine a nossa caminhada, que o nosso anjo de guarda possa conversar conosco mais diretamente, não só através da intuição, mas que a gente possa orar por ele também. Porque quando a gente ora pelo nosso anjo de guarda, ele se fortalece. E ele se fortalecendo, ele vai poder nos ajudar mais. Porque a função do anjo de guarda é essa. Do dia que a gente tornou-se embrião, ele se preparou para vir durante essa reencarnação todinha, e até o final ele está conosco, tentando nos ajudar, nos intuir, e nós devemos orar por ele. Não só por ele, mas por nossos familiares, encarnados, desencarnados, pelo mundo, pelo planeta, pela classe política, que são os nossos representantes lá. E a gente que coloca lá os nossos representantes, a gente vai ter a oportunidade agora em breve. Vamos ver quem a gente escolhe para colocar lá. Serão os nossos representantes. Muita paz para todos, que Jesus abençoe a cada um, seus lares, suas famílias. E pensemos no que a gente conversou agora à tarde. Muita paz para todos. Muito obrigada, Edilson. Trabalhador da casa, mas que volte sempre. Tá? Esteja sempre aqui com a gente. Bem, eu pediria que vocês lembrassem a questão das águas, quem colocou aí, está em tratamento, e avisar também que o passe será nas cabines. Então, quem está em tratamento ou quiser receber um passe, continua aqui em harmonia e aguarde um pouquinho. Faremos a prece final. Senhor Deus, dai-nos a paz. Amado Jesus, nos ilumine nossa mente, para que possamos melhorarmos a cada instante nessa vida, para quando voltarmos à vida real, possamos estar melhores quando de lá saímos. Que a paz e o amor de Jesus reinem em cada um de nós, e assim seja.
E assim, pedindo a espiritualidade para o encerramento, não é, desse nosso momento em conjunto. Vamos tentar colocar em prática nessa semana. Amanhã é noite de lua cheia, no momento que a gente conseguir olhar para o céu, agradecer a Deus essa possibilidade, essa oportunidade. Né? Vamos em paz e que a gente siga para os nossos lares, trabalho, vizinhança, colocando em prática o que hoje foi ouvido. Assim seja.